Olá, seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. É um prazer ter você aqui. Boa noite. Boa noite, eu estou aqui acompanhado do meu irmão, amigo, amigo de alma. Verdade. Isso, Ismael. Já é a 100ª vez que ele está aqui. Faz parte do grupo das pessoas com cadeira cativa. Que bom, que bom. É bom estar aqui. Muito bem, prazer estar aqui também. E nós vamos dar sequência hoje ao tema jejum. Sim. Começamos na semana passada com o Jonathan, né? Vou falar mais sobre isso. Na verdade, começamos na outra semana com o Lucas, na segunda semana falamos com o Jonathan. Hoje estamos na terceira semana falando sobre o jejum. Mas antes de qualquer coisa, né? Quero convidar você a orar. Vamos fazer a prática da oração. Importante, a gente vai orar aqui e pedir a direção de Deus para esse momento. Maravilhoso bom Deus, nós te damos graças pela oportunidade que temos de estar reunidos em mais uma Academia da Alma. Obrigado, Senhor. Estamos aqui sob a orientação do Espírito e suplicamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito mesmo nos guie quando vamos ler a Tua Palavra e quando vamos refletir sobre ela, para que a gente possa não apenas ter uma compreensão melhor, mas ter uma direção dada pelo Senhor a vivermos esta prática espiritual que é o jejum. Nos ajuda, Senhor, a fazer isso com temor, com tremor, nos orienta, tira as nossas dúvidas e nos ajuda em tudo. Nós suplicamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Pai. Muito bem, o texto que separamos para hoje é um texto muito conhecido, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Isso. Mateus 9, 14 e 15. Jesus está dando uma orientação, né, a partir de uma questão levantada para ele pelos discípulos de João Batista. O texto diz assim, Mateus 9, versículos 14 e 15. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Nesses dias hão de jejuar. Então, só fazendo uma recapitulação para a gente chegar até aqui, porque hoje é o último estudo sobre jejum, né? Sim. Não chamo nem de estudo, eu sempre chamo de bate-papo. A gente tem aqui um bate-papo, né, bem bacana, e eu acho que o mais importante não é a gente fazer 15 reflexões sobre o jejum, mas a gente começar a prática do jejum. Sim. Então, a minha expectativa é que você que está ouvindo, participando da Academia da Alma, que você coloque na sua agenda a prática do jejum. Isso. Aí, por isso o nome é Academia. Isso. Não me pergunta sobre, tem necessidade? Faz, gente boa. Faz. Experimenta o que Deus quer fazer contigo. Faz. A gente vai falar sobre isso, né? Então, quando trabalhei lá no início com o Lucas, nós usamos aquela expressão de Paulo lá aos Coríntios, sobre liberdade, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E nós falamos sobre esse papel do jejum na santificação. Sim. Como ferramenta dada por Deus para isso, né? Então, a gente não deve ser dominado por coisa nenhuma. Então, o jejum, essa prática de abstinência, nos dá essa autoridade, né? Fantástico. Porque se eu consigo controlar a minha fome, eu consigo controlar qualquer coisa, né? Falamos sobre jejum de eletrônico, jejum de série, falamos sobre jejum de várias perspectivas. Na fala com o Jonathan, nós trabalhamos aquele texto de Jesus também, quando ele trabalha lá sobre oração, esmolas e jejum, que não é que a gente seja obrigado, mas Jesus não questiona que o jejum estaria no nosso dia a dia, né? Ele fala quando jejuardes. Quando? Isso, não é se jejuardes, é quando, é só falta a data. Se você ainda não fez, a única coisa que falta é essa, né? E hoje a gente quer falar sobre essa perspectiva do tempo, da regularidade, dessa profundidade do jejum, né? Por que falamos de jejum no nosso tempo, né? A relação
com esse nosso tempo, talvez para convencer você ou para fortalecer. Isso, te estimular. Estimular. Eu gosto da palavra de Paulo, persuadir. Persuadir. Acho que é mais forte do que convencer, né? Persuadir para mim ainda é mais incisivo, mas eu acho que vale a pena. Vamos juntos. Muito bem. Então, assim, o texto é claro a dizer que haveria dias em que seria necessário jejuar. Ok? Jesus falou, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Se esses dias existem, por que eles existem? Ainda nem estou falando que estamos vivendo esse dia, né? Eu queria saber a justificativa. Por que esses dias, essa necessidade de jejuar existe? Você vê, né? Jesus reage à pergunta, ele faz uma mini parábola, né? Ele traz ali a ideia do casamento, da bodas, né? É interessante, que foi perguntado para ele por que os discípulos dele não jejuavam. Por que não jejuavam? Era só ele responder algo bem objetivo, né? Nunca. Essa é minha base para nunca ser objetivo. Tá sendo como Jesus, né? Tá na imagem do filho. Claro, é isso aí. Mas enfim, você vê, né? Durante uma pergunta objetiva que poderia trazer ali, né? Como mestre, trazer um termo teológico, fazer referência. Não. Aí ele conta uma mini história. Obviamente, dentro daquela história tem ali um significado. E me parece bem lógico, né? A ideia de que ele faz referência a si como noivo. Né? Então, se você não teve uma interpretação de texto direta, quando ele está falando do noivo, ligando a pergunta de que por que os seus discípulos não jejuam, numa interpretação quase que básica, né? Quase que literal, você entende ali que ele está falando dele mesmo. Então, ele está presente. Quando ele está presente, não há necessidade do jejum. E aí, presença física, né? Essa é uma distinção importante, né? Presença física. Então, claramente, ele está falando ali, fazendo uma alusão ao casamento, a ideia da festa, né? Você está diante de alguém que está em festa, você não vai deixar de comer. Você imagina você um casamento... Coxinha, sabe? E não comer, risole. Né? As pessoas vão até estranhar, o noivo vai estranhar, né? A noiva vai estranhar. De você chegar num lugar, não estou comendo. Mas você já provou da comida? Não estou comendo. A pessoa pensa, está com nojo de alguma coisa. Tem alguma coisa errada, né? E aí, em qualquer cultura, independente de você conhecer ou não a cultura, se você já participou de um casamento, seja ele em qualquer lugar, não participar da boda, não participar da festa, é algo desrespeitoso, para dizer o mínimo, né? Desrespeitoso para dizer o mínimo. E aí ele diz, olha, o jejum, e ele assimila essa ideia de que o jejum está ligado a um relacionamento, a uma ideia de relacionamento. Então, assim, mas condicionado a uma ausência, que é algo que nem sempre a gente tem essa noção. Acho que a gente vai até tratar mais à frente. Mas essa ideia de que há necessidade de fazer o jejum? A resposta é sim. Sim, há necessidade de fazer jejum. Por quê? Porque hoje o noivo não está presencialmente entre nós. Fisicamente. Fisicamente entre nós. Presencialmente não, fisicamente entre nós. Presente está, né? Através do seu espírito. Mas, então, à medida em que não há a presença física do noivo, há a necessidade de jejuar. Então, a resposta, né? Vamos dizer assim, se fosse para dar uma resposta mais direta, interpretando o texto, dizendo, olha, não há necessidade deles jejuarem agora, enquanto eu estou aqui. Quando eu não estiver aqui, com certeza jejuarão. Então... E essa analogia que ele faz do casamento é bem bacana, porque, vou colocar num carioquês, né? Jesus está falando assim, agora não é a hora de ficar triste. Tem até uma expressão interessante, né? Porque parece que esse jejum ele está ligado a um abatimento da alma. Sim. Um sofrimento, uma carência. E Jesus estando ali fisicamente, é hora de curtir. É hora de aproveitar, é hora de estar com o mestre o tempo todo, né? Aquela imagenzinha do WhatsApp lá, a gente abraçado e fazendo rodinha com ele. Então, assim... Aquele meme é muito bom. De celebração. Então, a gente pode entender que essa prática de jejum está ligada a um sofrimento, né? Sim. E esse sofrimento, a esse momento do já e do ainda não, né? E do que eu estou falando, né? Já e ainda não é uma expressão bem teológica. Isso, o reino, né? O reino de Deus já chegou, Jesus inaugurou, ele é o Messias que veio,
e agora a gente aguarda a realidade eterna. Isso. Mas há um tempo, né, entre a vinda de Jesus, né, a primeira vinda e o retorno de Jesus, que ele é marcado de lutas. Sim, sim. O próprio Senhor Jesus disse isso, né? Quebra um pouco essa ideia desse outro evangelho que tem sido pregado em outro lugar, que até você encontra aí na sequência do seu YouTube, né? De vez em quando o YouTube é meio aleatório, né? Depois que você for ver essa mensagem, depois do ao vivo, ela fica gravada, né? Então vai ver depois, talvez você tenha uma sequência de alguém dizendo uma coisa totalmente diferente. Ele né? fica fazendo links, né? Aí o cara vai dizer uma coisa totalmente diferente. Mas você vê no texto bíblico, né? A gente está extraindo ali a impressão, não tem nada sistemático, mas você percebe dessa impressão, né? De que o jejum, obviamente, naquela cultura, tinha aquela intenção de ausência, e a ausência gera naturalmente tristeza. A abstenção de algo gera tristeza. É um sacrifício, né, se a gente pode colocar assim, e é um sacrifício necessário. Óbvio que dentro daquela perspectiva, o judeu tinha o jejum ali como algo também ritualístico. Então, Jesus, em outro texto, vai até falar contra, olha, a pessoa vai fazer o jejum, todo mundo fica sabendo que ela está fazendo o jejum. Foi o texto que trabalhamos com né? Jonathan, né? Fica triste. Isso. O cara vai para a igreja com aquela cara de deprimido. Exatamente. E Jesus já vem dentro do seu ensino desconstruindo um pouco isso, dizendo, olha, quando você fizer o seu jejum, né, quando a gente falou o texto lá atrás, não vem com uma cara de que a pessoa te perguntar, você tá triste por quê? Não, eu estou em jejum. Não é essa a ideia. Alto padrão de santidade. Mas claro que a abstenção em si, né, de maneira no seu núcleo, né, ela tem sim a ideia de que você vai passar por algum tipo de privação, de sacrifício, e ninguém passa por sacrifício sem algum tipo de tristeza, mesmo que ela não seja transparecida no rosto, no semblante, não deve ser, né? Até porque a gente vai tratar disso melhor, mas ela traz sim algum tipo de tristeza, e aí ele fez essa reflexão ali usando a ideia do casamento, que é muito bacana. Muito bacana. Bem, vamos entrar numa parte prática? Vamos lá, academia para isso. isso. Se a gente tem que jejuar, a gente tem que fazer jejum de vários dias, como Jesus fez. Por que eu estou perguntando isso? Acho que é muito importante as pessoas que estão participando da Academia da Alma entenderem que nós aqui não somos super crentes. Então, deixa eu até falar. Eu consigo hoje, no máximo, jejuns de 24 horas. Eu não passo disso. Eu tenho muita dificuldade. Sinto muita fraqueza. Acho que por causa do meu ritmo de vida. Sim. Eu levanto muito cedo, faço muita atividade. E eu sempre deixo para fazer o jejum no final de semana. Hoje eu faço 2 vezes no mês, quando são domingos de ceia. Então, não estou falando para dizer, uau, pastor Jesus 2 vezes por mês. Não, eu estou falando para você entender a minha rotina. Sim. Por que eu joguei para o final de semana? Porque é quando eu não faço atividade física. Que eu já caí na besteira de fazer jejum e fazer atividade física. Fiquei com uma dor de cabeça imensa, passei mal a beça, assim, ó, tive queda de glicemia, né? Fiquei quase com hipoglicemia. Senti muito mal, vontade de botar para fora tudo que eu nem tinha ingerido, né? Então eu aprendi as minhas limitações. Sim. Então, se eu quero fazer atividade física, ou se eu quero ter uma rotina como eu tenho, de levantar muito cedo, ter um dia expediente, eu levanto às 4 da manhã, vou dormir depois das 10, então eu tenho 18 horas de expediente, né, de vida. É bem puxado. O Ministério da Saúde adverte. Eu joguei o jejum para o final de semana. Essa é a minha prática, mas eu não consigo fazer mais do que 24 horas, não me sinto muito bem. Eu tenho amigos que fazem vários dias. Tem um pastor que vai no retiro do Sara de Curitiba. Sim. Ele faz de segunda a quinta. No tempo do retiro, ele fica em jejum. Uau! Todas as refeições. Abstenção total. Impressionante, mas assim, impressionante. Eu tenho muita admiração. Mas voltando lá à pergunta, e aí, eu tenho que fazer esse jejum de vários dias? Qual é a ideia do jejum, assim, em tempo de dias? Como, né, não vou voltar, não vou repetir o que já foi falado nos outros 2 dias, né, mas você tem liberdade, né, e aí a gente sempre fala, né, você tem liberdade, inclusive, para fazer esse jejum de vários dias, mas você precisa identificar que
se você nunca teve a prática do jejum, você precisa ter esse cuidado. Primeira coisa, e já foi falado, mas isso eu quero repetir. O jejum não pode ser para que você gere o jejum vire um evento em si. O que eu estou querendo dizer isso? Não vou trabalhar porque eu estou em jejum. Não vou estar com as pessoas porque eu estou em jejum. Não, o jejum deve ser feito enquanto você trabalha, enquanto você faz algo, enquanto você vive a vida. Estou fazendo jejum de 24 horas, dormi 12. Não entendi. Você não entendeu o que é jejum. A ideia da abstenção precisa estar presente ali na sua rotina. Então isso é importante. Um livro que é muito bom para trabalhar isso, para refletir isso, é o Celebração da Disciplina, do Richard Foster. E ele trabalha, primeiro lá na introdução, né, você lê que ele fala sobre a ideia de que hoje é necessário a gente aprender sobre disciplinas espirituais, porque em algum momento isso foi retirado de nós. Então, quando você olha para a Bíblia, né, por que a gente está respondendo essa pergunta usando um texto não bíblico, né, um livro ou uma reflexão bíblica, e não usando o texto bíblico? A Bíblia não fala sobre essa quantidade de dias, ela não fala exatamente quantos dias você deve fazer, ou a periodicidade. Mas por que não fala? Porque a cultura da onde a Bíblia foi, né, criada e desenvolvida... Estava inserido. Isso era normal. Você vê, e a gente até falou, Jesus fala quando. O questionamento é por que não? Então, se você pega essa ideia do quando... Pode ver que o questionamento é contrário. O discípulo de João Batista diz assim, vocês não jejuam. Isso é estranho para a nossa cultura. Já pensou você viver uma vida onde você te pergunta assim, e aí, lavou a mão, fez jejum? Não, claro que não. Não, claro que não. Na nossa cultura, agora, a exceção é quem faz. É quem faz. Então, até para reforçar a ideia de que não é uma ideia de ser super crente. É ser crente. É normal. É natural. Como oração, como leitura bíblica, normal. Disciplina espiritual é algo que precisa ser identificado como normal. Então, assim, o Richard vai trazendo essas informações e ele trabalha muito a ideia do jejum de 36 horas, né? Trabalha também a ideia de que você vai começando pelo período de refeições, você vai tirando uma, depois 2, depois 3 refeições, vamos dizer assim, mas é muito ligado à ideia de que a pessoa faz só 3 refeições por dia. Então, o que o Fábio falou é muito importante. Como é que é a tua rotina? Eu sou alguém que faço academia, estou com um trabalho de hipertrofia e, na verdade, eu faço 6 refeições por dia. Então, você começa tirando 2, depois 4, depois 6, né? E se você achar que é necessário. E vai trabalhando isso também dentro de uma perspectiva de oração, de resposta do corpo, de relação. É um momento de percepção. O jejum te chama muito para isso também, de você perceber como é que está funcionando, né? Quando é que a compulsão começa a gritar? O açúcar, né? Poxa, eu não tomei aquele doce de café pela manhã. Doce de café. Né? Você toma café... Açúcar com café. Exato. Eu tomo café com açúcar também, não estou nesse nível não, mas tem gente que você vê que a pessoa está botando açúcar, assim, meu Deus do céu. Aí você vê ali aquela listra, né? E aí você tira isso, né? Você acorda de manhã, não, vou fazer o jejum. Acordou às 6 horas da manhã, você acordou para jejuar. É importante, né? Você quer começar um jejum. E ali você tirou a sua primeira refeição, aí até o almoço, você ficou sentindo aquilo, né? Deus do céu, por que eu não tomei café? Aí você começa até a amaldiçoar o jejum, porque você não pensou naquilo. Você vai sentindo, vai refletindo. Peraí, eu fiquei fraco, eu fiquei zonzo, me faltou. Então, eu tenho que repensar como é que eu começo o jejum. Muita gente começa o jejum após o almoço. Você faz a refeição do almoço, toma o café da manhã, fez o almoço, aí você, ao invés de tirar a primeira refeição, sendo o café da manhã, você tira a janta. Fica mais fácil, você dorme, descansa, aí inicia novamente com o café da manhã, você rompe o jejum com uma alimentação leve, não vai, acordei, vou tomar, sei lá, comer pão com ovo, carne, vai passar mal, não tem nada a ver com jejum, Então, assim, é esse acompanhamento, óbvio, à medida que você vai sentindo uma inclinação do espírito, percebe, né, que essa questão do jejum é uma disciplina espiritual, não é esse jejum que alguns médicos recomendam, né? Alguns nutricionistas recomendam, como jejum intermitente. Não está fazendo isso para emagrecer. Isso aí. Não, e tem uma coisa, assim, aproveitando o gancho da sua fala, desculpa te... Não, perfeito.
Que é o seguinte, em algum momento, quando a gente começa na prática do jejum, você fica muito preocupado com a fome. Então, nesse momento, você ainda não está trabalhando nada espiritual. Só a sua fome. Então, isso precisa estar muito claro para você. É que depois do momento que a fome some, porque ela some, você começa a vasculhar seu coração, né? O Espírito começa a vasculhar seu coração, você começa a perceber determinadas coisas que só vem porque você está ali naquele momento de abstinência. Sim. Então, começa a saltar, algumas coisas começam a ficar mais claras, mas você precisa romper esse processo de fome. Sim. Por isso que o Richard Foster, ele fala lá do até 3 dias, né? Por quê? Porque talvez nas 12 horas primeiras, assim, eu não preciso de muito tempo para perceber algumas coisas da minha alma, não. Mas algumas pessoas, até 24 horas, a única coisa que ela percebeu foi só fome. Foi só incômodo. Então, é preciso romper isso. Alguns, então, vão precisar de até 3 dias. Até aí ele diz que é algo normal, né? Ele trabalha numa normalidade. E por que eu estou falando isso? Porque o Richard Foster, ele praticou o jejum, e no livro lá ele vai colocar as sensações. Ele escreveu para a gente, né? Para facilitar, nesse dia você vai sentir isso, vai doer aqui, a língua vai ficar assim, você vai ter mau hálito, tal. Ele vai colocando as sensações. Uma coisa muito importante, não se tira água, porque nosso corpo entra em falência, né? Isso. Se tira alimento. Isso. Alimento. Algumas pessoas chegam a me perguntar se precisa tirar o remédio. Aí eu falei assim, claro que não é para tirar o remédio, é para tomar o remédio, gente, pelo amor de Deus. Porque a ideia é fome. A ideia é você abandonar a necessidade de comer. Então, mas para quê? Para que quando você superar essa questão da fome, comece a perceber questões que são mais profundas. Isso. Então, até 3 dias a gente tem como normal, né? Sim, como normal. Mas e depois de 3 dias? Isso. Aí, assim, a ideia Alguém que está ouvindo aí, vou querer fazer de 7 dias. De novo, né? Passando a percepção, você orou, você está buscando, passou ali, né? Do período ali do 3º dia. Aí você já não tem mais aquela sensação direta de fome. Você já começa... Está na sua rotina normal. Você vai começar a ter essa relação de santificação e perceber uma presença mesmo. Algo que vai ao teu encontro, Jesus trabalhando ali na tua mente e tendo esses sinais, né? Você não precisa se preocupar. São situações que o indivíduo vai viver, né? Você está tomando uma medicação, talvez a medicação influencie nisso. Então é bom procurar um médico. Se você sentir alguma coisa além desses sinais mais básicos, né? Da língua, a situação, um desconforto muito grande, uma prostração muito grande, um enjoo muito grande, às vezes você toma um remédio que ataca muito algumas áreas do corpo, da mente, então você vai procurar um médico. Mas à medida em que você realmente não passa por isso, e é a grande maioria das pessoas, você vai experimentar o prazer espiritual de estar mais próximo de Jesus, de você estar realmente sentindo ali a presença de Deus, de você estar não só sendo tratado nas suas questões ruins, mas também sendo direcionado, sendo preparado. Então é algo que é importante para a vida do cristão, porque a gente precisa dessa caminhada mais próxima, né? A caminhada de santificação, ela é importante. Então, essas são as experiências que você vai chegando, mas pode chegar até 7 dias, não vejo problema. O que passar disso já é mais complicado. Eu até acho, aí é uma opinião, né, que qualquer coisa maior, a questão não é o tempo, a gente tende a transformar tudo numa tarefa, e aí eu fico como um desafio, né, igual o levantador de peso. Aí eu levanto 10, amanhã eu levanto 20, quero levantar 100, como se a quantidade de dias fosse mais importante. Não, a gente prossegue com o jejum ou interrompe se a gente entende a direção de Deus. Isso. Então é o que eu falei para você, em toda a minha prática eu fiz de 24 horas. Eu nunca senti a direção de Deus de prorrogue isso para 36, prorrogue isso para 48, prorrogue isso para 72. Pronto, exemplo. Pode ser que Deus me direcione assim,
E eu faço e não tenho nenhuma dificuldade com atividade física, nenhuma atividade de passar mal, me sentir fraco. Mas a gente só deve fazer se tem a direção de Deus. Isso, e é importante, porque às vezes você é alguém que trabalha dirigindo, você trabalha com máquinas pesadas, né? Então todas essas questões precisam ser avaliadas. Lembrando que é uma disciplina espiritual. Então, parece óbvio, mas a gente precisa repetir, é que você precisa ter direcionamento do Espírito, né? Eu já passei de jejum, já fiz jejum com mais de 24 horas, a gente já emendei jejum, vigília, peça, trabalho diaconal, a gente vai fazendo. Então, assim, são situações, mas é muito nessa pegada de eu não estou fazendo porque ninguém ficou sabendo o que eu fiz. Havia uma gana, uma necessidade, uma sede, uma fome que não era de comida. Uhum. Então, eu experimentei algo que me gerou para quem me conhece, né, eu sou um pouco agitado. Então, quando alguma coisa me... Pouca coisa. Pouca coisa. Então, quando alguma coisa me incomoda, eu vou resolver aquilo. Quando alguma coisa me chama e aquilo me entusiasma muito. Eu sou alguém que quero ir atrás, eu quero resolver. E nessa ocasião, a gente estava trabalhando ali com pessoas que estavam saindo das drogas e a gente participando de movimentos onde o casal que estava trabalhando ali, foi até um desafio jovem, um trabalho muito, 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 muito importante para a vida da igreja, né? E eu vi coisas ali. E o irmão trouxe uma reflexão sobre a ideia de que, olha, isso aqui é trabalhado também no jejum e na oração. Eu falei, não, eu quero esse negócio também. E a gente foi atrás e, assim, vivemos experiências muito interessantes com Deus. Mas você vê, não foi, depois nunca mais fiz. Os jejuns voltaram a ser de 18 horas, 2 refeições, 3 refeições no máximo. Às vezes, no domingo, na Santa Ceia, não tive mais. Então, assim... É uma experiência que talvez você tenha que seja superior a isso. Como a gente falou, né? Os 3 primeiros dias normalmente é fome. Mas tem gente que no primeiro dia já vai sentir, já vai se desprender e já vai vivenciar aquilo. Já tem gente que precisa de um tempo maior. Tipo, se eu ficar 2, 3 dias sem comer, só bebendo água, não sinto nada. Então você precisa ultrapassar, você precisa ir prestando atenção, mas você precisa ultrapassar. Qual é acho que é o ponto comum, né? Você precisa passar da margem da fome. Isso aí. Precisa passar da margem da fome. Você precisa abrir mão e dizer, não, agora eu não estou mais sentindo fome. A água está me segurando e tudo mais, e agora você vai começar, em silêncio, no dia a dia, você vai começar a perceber. Aconteceu a orientação, você confirmou, ok. Vai em frente. Não teve, para, se alimenta. Alimentação líquida primeiro, né? Vai introduzindo... Mas se foi longo, né? Em especial se for superior a 24 horas, né? Uma alimentação líquida, pastosa, você vai introduzindo ali e vai crescendo. O livro é muito bom, vale muito a pena. Celebração da Disciplina. Tá? Tem um jejum específico, eu queria abordá-lo aqui, porque talvez ele seja uma curiosidade para alguns. Ele é uma raridade na vida da maioria das pessoas, que é o jejum de 40 dias. Então, na Bíblia... a gente encontra 2 relatos que a gente tem certeza e um a gente supõe, né? Sim. Pelo menos eu faço suposição, porque o texto não diz isso. Então, primeiro é de Jesus. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, ponto. O texto não diz que ele bebeu, que ele jejuou. Sim. Na minha interpretação, com o diabo em cima ainda, perturbando. Isso. Então, assim, nós estamos falando de uma abstinência total, que tecnicamente é muito difícil, pode levar o corpo à falência. Isso eu vou ser enfático, né? Sim. Muito bem. O outro foi Moisés, está lá em Deuteronômio 9:9, quando esteve no monte para receber as tábuas da lei, né? Sim. Então ele esteve lá, o Senhor o alimentou. Uma presença de glória muito, muito diferenciada, né? Isso. Que a gente não tem. Que foi completamente suficiente para que Moisés não se alimentasse. Ele estava se alimentando da presença do Senhor, o que é fantástico. Fantástico. Outro registro que eu falo que é uma dedução é o de 1 Reis 19, verso 8. Quando Elias sai da presença ali que
Jezabel quer matá-lo, não sei o quê. Aí ele fica deprimido, né? Deita, dorme, aparece um anjo, faz um pãozinho quente para ele, um misto quente. Aquele pãozinho assado assim na pedra. Caramba, que coisa. Coitado. Eu imagino, cara, o anjo esquentando a pedra. Assim, Pronto. Pão crescendo. A conversa. Cara, eu acho que foi assim, cara. Acho que é assim, tá. Melhor do que do nada, assim. Não é? Aquele cheirinho de pão quente. Pra ele poder ir se animando. Ele foi lá, acordou, Elias, tá aí. Aí Elias acordou, pão, tá. Aí comeu, voltou a dormir, né? Você vê que ele estava cansado. Depois o texto diz que Deus o acorda e diz, agora você tem uma caminhada de 40 dias. Sim. Aí é que eu estou falando que é dedução, né? Há uma ideia de alimentação e uma ideia de agora você tem uma peregrinação num deserto, porque algo vai acontecer depois disso, que é quando ele vai para a caverna. Sim. Então há uma dedução, e não sou só eu, né? Tem muita gente que deduz que nesse período ele ficou sem alimento porque ele estava acompanhado da presença do Senhor. Esse jejum de 40 dias, ele se repetiu em momentos muito específicos. Sim. A entrega da lei, antes do ministério de Jesus e antes de Elias ter aquele encontro com Deus na caverna. Fantástico. 40 dias. O que significa esses 40 dias? Olha aí. Você vê, né? Tem que fazer jejum de 40 dias? Posso chegar a um jejum de 40 dias, né? Assim, como você falou, também extraindo da palavra, né? A gente não tem essa orientação. Você não vê o Senhor Jesus falando em momento algum dessa quantidade de dias em jejum. Não vê o Antigo Testamento na lei, não tem isso. Contudo, a gente percebe claramente que o 40, né, nesse caso, é um número simbólico, né? Tanto é que em Elias dá essa inclinação exatamente pela quantidade de dias, né? 40 dias, é muito específico, né? Ele aparece ali nesse momento. E aí, que símbolo é? É um símbolo de preparação, né? Um símbolo ali de uma consagração específica para a preparação de um objetivo específico, né? Então, 40 dias... O número 40 na Bíblia, ele está conectado com essa ideia de preparação. Sim. Por isso que a gente até fala quaresma. 40 dias depois da Páscoa foi a descida do Espírito Santo. Então, assim, de novo 40 aí, né? Então, não é coincidência. Não é coincidência. Na Bíblia nada é coincidência, né? É que a gente vai descobrindo à medida em que vai estudando, que vai lendo, que vai tendo experiência com Deus. E eu até acho que essa é uma experiência interessante de você ler a Bíblia e à medida da leitura, dos estudos, das conversas, você vai identificando. Mas assim, novamente, né? 40 da quaresma. Mas evangélico vivencia a quaresma, não da maneira que os católicos vivenciam, mas a gente vivencia esse período onde você reflete sobre a Páscoa, onde você se prepara sobre a Páscoa. Hoje na nossa igreja a gente está trabalhando sobre, já trabalhou sobre sabedoria, então assim, você se prepara, né, para poder desenvolver um tempo onde você consegue experimentar o final dessa preparação, né? A Páscoa é a nossa maior celebração, a nossa maior festa, é o motivo de estarmos aqui, né? A visão de que o Cristo, um cordeiro, foi imolado como sacrifício, comprou a dívida, né? Nos tirou do inferno, do império das trevas, nos tirou de lá, porque nós já estávamos lá por causa dos nossos delitos e pecados, e nos transportou para o seu próprio reino, né? Para o reino do Filho. Então, essa experiência é uma experiência simbólica de preparação. É para nós? Não, é mais ou menos a mesma resposta que Jesus dá, né, sobre a ideia do noivo, né? Então, ali há um simbolismo. Então, eu não vejo na Bíblia autoridade para que você diga assim, olha, faz aí um jejum de 40 dias. Não vejo isso, não. A gente precisa, então, fazer essa relação com Jesus, entendendo que tanto ele, como Moisés, quanto Elias tiveram direção clara de Deus, porque a partir desse momento que eles estariam em jejum, algo aconteceria depois. Moisés recebeu as tábuas da lei, né? Elias teve aquele encontro na caverna, que a partir dali começou uma grande revolução, né? Sim. Deus fala para ele, você vai consagrar vários reis, né, em vários lugares, até fora do território de Israel. Exatamente.
tem a expressão que Deus fala, que existem 7.000 que não se dobraram o joelho, né? Ele é animado nessa perspectiva. Sim. Tem também Jesus, que está começando o seu ministério, tem toda a perspectiva de, ao final de 40 dias, eu vou ter um encontro cara a cara ali, um debate com o maligno, e diferente de Adão e Eva, eu vou vencer, né, para mostrar que eu sou o segundo Adão. Então, a gente tem tudo isso, né? Não é à toa que depois que Jesus morre, 40 dias ele anda na terra para depois então ser assunto ao céu. 40 de novo. 40 dias, o texto bíblico diz isso, né? Então você vê que essa ideia de 40, ela tem um símbolo muito forte. Sim. Está preparando para algo grande. Então não adianta eu tentar forçar esse 40. Não. Dizendo assim, ó, porque eu sei que hoje tem várias campanhas de jejum de 40 dias. Sim. Tem vários estímulos. Vamos fazer o jejum de 40 dias, o jejum de 40 dias. Eu sei que ele é bíblico, ele está lá na Bíblia, ele tem momentos específicos, mas eu também quero que você entenda. Agora nós estamos falando da parte do símbolo, né? Sim. Ele tem um símbolo muito claro, dado por Deus, não é eu. Irmãos, vamos aqui em Tomás Coelho fazer jejum de 40 dias, depois de 40 dias nós vamos ver o que o Senhor vai fazer. Não é isso, isso aí é brincar. Eu tenho que ter uma clara. Se eu preciso ter uma clara direção de Deus para fazer um jejum acima de 3 dias... Imagina de 40. Eu preciso ter uma orientação direta de Deus para fazer um jejum de 40 dias. Porque aí eu até queria te perguntar agora. O que acontece com o corpo? Você leu o Richard Foster, né? Sim. Então, por isso eu estou perguntando para ele. Com um jejum de 40 dias, assim, dá para dar só uma nuance de sintomas, de que ele fala? Eu lembro de alguns, né? Assim, gente, só para, antes de falar dos sintomas... Se você ler a Bíblia com mais calma, e aí, enquanto ele falava, eu ficava lembrando, cara, Moisés, Elias e Jesus. Você tem essas referências, e toda vez que você toca nesses 3 nomes... A transfiguração. Cara, assim, você vai ler e vai ver que as referências... Você não falei tem... baixinho, não sei nem se todo mundo ouviu. Transfiguração, isso. Você não tem a referência... E um outro gatilho, você não tem referência dos apóstolos fazendo jejum de 40 dias. Isso aí. Não é porque eles então é uma coisa apostolar, todo mundo vai fazer. Não tem. Você não tem Paulo fazendo... Não tem. E você tem Paulo fazendo voto, mas você não tem Paulo fazendo jejum. Olha isso, voto. A gente tem voto, coisa que a gente não faz, né? Rapar a cabeça, mas você não tem ele fazendo esse jejum tão grande. Você falou de Paulo, só uma outra coisa. O 40 é tão simbólico que o judeu aplicava 40 chibatadas menos uma. Só você ter ideia. Você não pode passar, é uma coisa muito fechada. É um tempo é algo de preparação mesmo. Isso, né? Porque a partir dali mesmo, aquilo é o limite que você pode chegar. Isso, é fantástico, vale muito a pena. Gente, tem um simbolismo forte. Vale a pena, busca o texto da transfiguração, vai procurando esses 40, você vai ter uma compreensão muito interessante sobre o que é preparação, né? Mas falando sobre o sintoma, né? O livro fala muito sobre isso, né? Fala, primeiro, o Quintanilha até já falou, é falência, gente. O estado de falência é muito grave e perigoso. Não é aquela sensação de falência, é falência física, fisiológica. O corpo começa a morrer. Morrer mesmo, morrer. Então, assim, é muito perigoso, muito perigoso. Você tem a questão da língua ficar arroxeada, grossa, você passa por situações de enjoo muito profundo. O corpo começa... Eu lembro de alguns autores falando que o corpo começa a exalar um odor horrível. Exatamente. Porque é como se todas as toxinas do seu corpo começassem a sair, né? Assim, eu não sei explicar o processo biológico, mas o relato que você tem é de um odor muito desagradável mesmo. A pessoa começa a feder. Qual é a necessidade que a gente tem de fazer isso na carne? Não, zero. Mas Deus pode falar? Pode, mas a gente não tem esse indício. Eu vou usar uma palavra que é muito da minha profissão. Você não tem esse indício, entendeu? Eu sei que muitas vezes a gente quer ser especial, do especial, né? Agora tá essa história de meme agora, de lugar especial para pessoas especiais. Mas, enfim, ora primeiro. Faz o jejum de 2 dias, de 1 dia e vai vendo. Assim, cuidado com essas campanhas. Cuidado com algo desenvolvido sem que você tenha participado do processo de desenvolvimento, sabe? As disciplinas espirituais é um chamado para relacionamento.
Aí alguém vem de cima para baixo para dizer, o que a gente está fazendo aqui é uma conversa, percebe? A ideia é te inspirar, é te persuadir, é te convencer. Mas é do seu relacionamento com Deus. Mas no final das contas, você precisa tomar essa decisão com Deus. Quando você caminha com Ele, quando você está olhando para as pegadas dele e você começa a perceber, não, eu preciso aprumar o meu passe e eu vou usar o jejum. O Espírito está me dizendo para usar o jejum para aprumar esse passe. Sabe? É essa dinâmica mesmo, é algo real, não é algo filosófico, não é algo com causa e efeito direto de algo que vai gerar uma recompensa. Cara, você não entendeu nada. Você ainda está pensando em disciplina espiritual para algum tipo de recompensa no mundo material, você não entendeu nada. Até uma vida de mudança espiritual, obviamente, em algum momento vai trazer alguma consequência no mundo material. Mas não é isso que você tem que procurar. Né? Você não pode procurar o efeito colateral de alguma coisa. Quando você toma um remédio, quando você faz alguma coisa, você está procurando um efeito imediato. Efeito colateral, ok. Uma náusea, alguma coisa. Estou dando um exemplo de coisas que você pode comer ou ingerir e tem um efeito colateral, né? Mas pensando também no efeito colateral de uma coisa boa, né? Quando você está se relacionando com alguém, pode ser que em algum momento de necessidade aquela pessoa te ajude. Mas o relacionamento não é para isso. Eu não me relaciono com alguém, por exemplo, vou me relacionar com o Fábio, porque o Fábio tem dinheiro, mora em Realengo, cheio da grana. Não tem, é uma hipótese. Contém ironia, né? Brincadeirinha. Por isso que eu falei, mora em Realengo, tá cheio de dinheiro, você imagina, né? Então, assim, não é isso. Eu quero me relacionar com o Fábio porque eu gosto da maneira como ele fala, eu gosto porque ele é um cara que lê muito, é um cara que vai ter algo para me acrescentar, é um cara que gosta de saúde, é um cara que não está envolvido em coisa errada, né? Alguém que tem uma ética, que tem uma alegria, que tem uma disposição. Então, assim, é por isso que a gente se relaciona, né? Não sei porque que as pessoas se relacionam comigo, mas tem algum motivo. Mas não pode ser, poxa, porque o Ismael é advogado, eu vou ter uma consulta grátis. Poxa, eu estou perto dele, vou poder entrar no WhatsApp dele. Não estou dizendo para não pedir, não. Entenda isso, né? Não estou falando para pedir nem para não pedir. Estou dizendo que a ideia é não se relacionar com alguém por aquilo que ela pode fazer por você, mas por quem ela é. Então, o jejum trabalha muito essa perspectiva, mas asseverando, né? Os testemunhos, os relatos médicos, né? E no livro ele trabalha isso, de consequências de falência, odor, língua grossa, desmaio, mau hálito. Então, assim, é muito pesado. E pensando que você vai vivenciar isso no seu dia a dia, você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de se relacionar com as pessoas. Você não tem condição de aplicar isso no dia a dia. É quase impossível. Tá? Bem, vamos caminhando para o final? Vamos. Quero retomar aquela expressão de Jesus, né? Enquanto o noivo está com vocês, não há necessidade de jejum. Mas dias virão em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Chegamos nesses dias, certo? Estamos nesses dias. O noivo não está aqui mais em carne. Isso. Então, qual a implicação prática para nós, assim, como forma de conclusão do que falamos, orientação para quem está nos ouvindo, nesses dias em que o noivo já não está aqui, nós não estamos numa festa de casamento. Não estamos mais numa festa de casamento. Nós estamos aguardando o noivo, o retorno do noivo. Isso precisa ficar bem claro para nós. Então, esses dias são sombrios, são dias de lutas, são dias difíceis, são dias em que o Senhor nos dá alegria, não tenho dúvida disso. Sim. Mas são dias que a gente precisa lutar, todos os dias, né? Para buscar a presença do Senhor. Tudo nesse mundo nos afasta de Deus. Verdade. Então, a gente precisa ter intencionalidade para se aproximar de Deus. Então, quais são as implicações práticas disso? Aí, palavras para a gente caminhar para o final, né? Recomendações para o povo. Isso. E aí, de novo, né? Essa parte positiva do jejum, né? Usando o texto, né? Se na resposta de Jesus a ideia de que, olha, quando o noivo está aqui, você não precisa jejuar. Com a ausência do noivo, você precisa jejuar. Qual é a ideia? É que o jejum vai trazer o noivo para nós. Boa, gostei. Né? Então, nos dias onde não há o casamento... Quando eu pratico o jejum, eu sinto a presença do noivo. Traz o noivo para nós, a presença do noivo. Te leva à experiência prática desse senso de urgência que está tão em falta hoje em dia,
né? Vai te gerar o temor necessário de você ter o noivo próximo, né? Ele não nos deixou órfãos, né? Ele não nos deixou sozinhos. Então, o jejum vai trazer esse aumento de percepção, de sensibilidade da sua presença, apesar dele não estar mais carnal, ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa promessa é experimentada de maneira mais sensorial, né? Mais sensorial no jejum. Então, assim, eu vejo claramente que essa é a promessa de quando ele faz essa mini parábola, né, sobre a ideia do casamento, da ausência, e essa é a experiência que nós vivenciamos. Por isso que é importante você introduzir o jejum na sua prática mensal, quinzenal, semanal, a maneira como o Espírito for te orientando. Bimensal, trimestral. Isso. Cada um no seu ritmo, né? Fazer isso, né? De novo, né? Já foi falado, mas é bom falar. Ninguém precisa ficar sabendo que você está fazendo jejum. Mas Jesus precisa saber que você está fazendo jejum. Você está fazendo jejum. Né? Eu até prefiro, né? Assim, como prática, eu nunca escolho para fazer jejum se eu sei que na dinâmica da igreja vai ser um dia de festa. Por exemplo, assim, domingo de Páscoa vai ter café da manhã. Aí todo mundo, ei, pastor, café? Não, estou em jejum. Faz jejum no sábado. Termina com o café da manhã na igreja. Uma vez a juventude fez um trabalho onde a gente ia quebrar o jejum juntos. Então, isso você pode vivenciar, né? Um jejum comunitário ali. A gente entendia que era algo que a gente ia tratar de um assunto polêmico, intenso, dolorido para muitos, para nós como liderança. Gente, aqueles que quiserem, vamos nos unir. A gente fez jejum, fizemos uma alimentação leve, aí o pessoal que veio de jejum, aí alguns, olha, eu não vou conseguir fazer de 24, não vou conseguir fazer... Vem, meu filho, chegou aqui, tinha uma alimentação leve para quebrar o jejum, depois tinha um almoço mais de sustância, né, para você poder se alimentar melhor. E são dinâmicas que a igreja vivencia a obediência e a satisfação de viver a obediência. É algo fantástico, fantástico. Eu acho que a frase do Ismael foi com chave de ouro. A gente faz jejum e quando a gente faz jejum a gente sente a presença do noivo. É isso aí. É isso. Bem, então encerramos aqui mais uma prática, né, espiritual. Já falamos sobre oração, meditação e agora jejum. Começamos na próxima semana com o estudo, disciplina do estudo. Legal. Vai ser muito bacana também, é muito legal essa disciplina da gente falar. Então a gente vai orar agora, Ismael, ora para nós. Vamos orar. Ora conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor continua a nos incentivar a estar perto de Ti, a sentir a Tua presença, a aprofundar a nossa sensibilidade e caminhar em santidade, que é algo importante para nós, porque queremos Te ver, queremos contemplar a Ti da maneira como o Senhor é, e há uma necessidade, uma urgência de fazermos isso. Amém. E obrigado pela disciplina do jejum, que Amém. É um dos instrumentos que Obrigado. O Senhor nos forneceu para podermos ter a Tua presença, perceber a Tua presença e caminhar, sendo transformados à imagem do Teu Filho. Te pedimos, ó Deus, que Tu abençoes aqueles que estão participando desse evento, desse momento agora da Academia da Alma. Abençoe aqueles, ó Deus, que estão numa cama de hospital, estão ali passando por dificuldades, por necessidades, ó Pai. Que o Senhor abençoe, que a Tua mão afofe a cama, que tenha ali um cuidado sobre a vida deles. Sim, e continua, Senhor, a espalhar a Tua mensagem. Usa-nos, Senhor, para espalhar a Tua boa prática, um bom relacionamento contigo, um relacionamento saudável contigo. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Graças a Deus. Até semana que vem. Deus te abençoe. Até semana que vem. Um abraço.